Amém. Estamos vivendo no mês de fevereiro, céus abertos. E a nossa base é lá em João 1,51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho de quem? Do homem. Irmãos, e nós temos aprendido esses últimos dias sobre um homem chamado quem? Jacó. Jacó foi um homem que viu os céus abertos. Jacó, ele sai de casa sem nada. E se Jacó, meu irmão, se deita em um local chamado Betel. Jacó, meu irmão, ele pega uma pedra, se deita sobre ela e ele tem um sonho. E aquele sonho ele vê os anjos subindo e descendo e Deus lá na ponta da escada abençoando no nome de quem? De Jesus. Jacó, ele faz uma aliança com Deus. Jacó, ele vai para a casa do seu tio chamado Labão. Jacó trabalha 7 anos por Raquel e recebe Leia, mas ele trabalha mais 7 para receber quem? A Raquel. Jacó, ele tem filhos com quem? Leia e as concubinas de Leia e de Raquel. E nesses últimos domingos que falaremos sobre os céus abertos, e desde já eu quero fazer uma ponte para o mês de março já, porque nós vamos falar sobre vitórias e maravilhas, e faremos também cada domingo um ato de fé para abençoar a sua vida. Cada domingo um ato de fé, um elemento de fé, nós vamos estar entregando para você para abençoar a sua vida no nome de quem? De Jesus. Mas agora nós precisamos, meu irmão, aprender sobre a bênção que estava sobre a vida de Raquel. E Raquel, meu irmão, era uma mulher de um homem que tinha os céus o quê? Abertos. Raquel, ela tinha um marido que os céus estavam abertos para ele, para desfrutar do melhor. Sim ou não? Sim ou não? Mas ela não desfrutava. Sabemos por quê. Aí eu te pergunto, a salvação ela é o quê? Individual. Você não pega a sua salvação e entrega para ninguém. Porque, meu irmão, a salvação ela não é intransferível. Por quê, pastor? Ninguém pode crer no seu lugar. Ninguém pode crer no seu lugar. E você não pode crer por ninguém. Como é que é, pastor? Ninguém pode crer no meu lugar e eu não posso crer por ninguém. Eu mesmo que tenho que crer na palavra de quem, irmãos? De Deus. E isso é fundamental, meu irmão, para você. Você sabe por quê que isso é tão fundamental? Vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 1. E vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, se não faço o que, irmãos? Eu morro. Dá-me o que, irmãos? Filhos. Ela não podia ter filho. Ela convivia e vivia com um homem que tinha os céus abertos. E ela foi cobrar de quem, irmãos? Dele. Mas era dele que ela deveria cobrar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não era dele. Mas o que acontece, pastor? Ela pega e começa a cobrar do Jacó filhos. Eu quero filhos. O problema não era o Jacó, com o físico do Jacó, porque Jacó ele tinha filho com Leia e ele tinha filho com as concubinas. O problema era com quem? Com Raquel. Raquel, que meu irmão, tinha o problema. E o problema de Raquel não era com ela, o físico. Era com ela e quem? E Deus. Ela tinha um marido, e aquele marido, meu querido, ele teve as maiores experiências de um céu aberto. Um homem que não tinha nada, para um homem que passou a viver, meu querido, uma vida abundante. Por quê, pastor? Aquilo que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu.
E aquilo que ele prometeu para Deus, ele também cumpriu. Para você ver quantas vezes Labão, o pai de Raquel, tentou enganar a Jacó. 10 vezes. Mudou o seu salário quantas vezes? 10 vezes. Trabalhou 14 anos para ter as 2 filhas. Porque o objetivo de Jacó não era a Leia, era quem? A Raquel. Mas aí acontece o quê? Que a Raquel, ela estava reivindicando com quem? Com quem? Com Jacó. E aí no versículo 2 diz: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Ele quis dizer o quê? Eu estou no lugar de Deus? É eu que tenho que fazer o papel de quem? De Deus agora? Pastor, que bronca, hein? Ele quis dizer: oh, Raquel, é você que tem que ir até quem? Até Deus. Oh, Raquel, é você que tem que falar com Deus. É você que tem que abrir o seu coração para quem? Para Deus. Mas aí que você sabe, meu irmão, para gerar aquele filho, que foi o primeiro filho de Raquel, foi quem? José. Ela teve que se chegar até quem? Até o Senhor. Tem filhos, meu irmão, mães sabem que tiveram filhos normais. Dói muito, não dói? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Algumas mães falam que o primeiro filho é o que mais dói. Pastor, dor de parto? Sim. E nós precisamos, meu querido, se preocupar com isso. Porque os céus estavam abertos para o Jacó. Mas para Raquel estava o quê? Fechado. Para Raquel estava o quê, pastor? Fechado. Por isso que ele disse, ó: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Quer dizer, meu irmão, a árvore conhece por onde? Pelos frutos. A árvore conhece, você conhece a árvore por onde? Pelos frutos. Mas antes de nascer os frutos, nasce o que primeiro? O que nasce primeiro? O que nasce primeiro? Aí, quem tem pé de jambo em casa? Quem nasce primeiro? As folhas. Antes de nascer o fruto, nasce primeiro quem? Nasceu o fruto de Raquel, ela precisava ter o que, pastor? Deixar Deus agir. Ela abriu o coração diante de quem? Do Senhor. Se sabe por quê? Porque às vezes, meu irmão, a gente ora, a gente se consagra, a gente busca, e aí, meu irmão, as nossas prioridades são outras. A salvação, que o que eu falei agora, ela é intransferível. A salvação é o que, pastor? Intransferível. Porque Gênesis 30, 22 diz assim, ó: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o que, irmãos? A sua madre. Deus lembrou, foi de Jacó ou foi de Raquel? De Raquel. Deus lembrou de Raquel. Versículo 23. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Ela era uma mulher infrutífera. E ela disse o quê? Deus tirou o quê? A minha vergonha. Mas de quem ela estava cobrando? Do Jacó. O Jacó, meu irmão, ele disse para ela: olha, não tem nada a ver, você e Deus, eu não tem como. Mas eu te pergunto, Jacó, ele amava muito, muito, muito quem? Quem que ele amava?
A Raquel. Pastor, e a Raquel ouviu e falou isso. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Olha o 24, no nome de Jesus. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente quantos filhos? Outros filhos. Me acrescente o quê? Outro filho. Quer dizer o quê? Ela não se contentou com um filho, porque a sua irmã já tinha 6. A sua irmã já tinha 6 e ela não se contentou com um filho. Qual era o nome do filho dela? José. Qual era o nome do filho dela, irmão? José. E ela disse o quê? Ela colocou o nome José e dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Tem filhos, meu irmão, que vai nascer de você, que vai dar muitos frutos. Eu não falo filho físico, filhos espirituais. Tem filhos que você vai chorar por ele, orar, se ajoelhar. Você vai ver ele crescer na fé e vai dar muitos frutos. Outros não. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, olha aqui na Nova Versão Transformadora, na televisão mesmo. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Pastor, tem pessoas que quando ela começa na caminhada com Cristo, ela tem altos e baixos. A sedução, meu irmão, nessa época agora do mundo, ela é grande. Por quê, pastor? Que a sedução é muito grande. As pessoas, meu irmão, vê, pastor, não sabia que vai ter o trio do fulano, o fulano lá da Bahia, o ciclano não sei da onde. A pessoa começa, meu irmão, a fazer o quê? A ser seduzido. Seduzido por quê, pastor? Pelas amizades. E o Paulo fala, ó meus filhos queridos, sinto que estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Cristo desenvolvido? Sim. Desenvolvido aonde? No coração. Ah, pastor, era uma pessoa que eu bebia, fumava, fazia isso, fazia aquilo, pintava o set. Hoje você passa por certos locais, você não sente nada, porque desenvolveu dentro de você quem? O que desenvolveu dentro de você? Jesus Cristo. Jesus Cristo desenvolveu dentro de você e você não sente nada. Você, meu irmão, não sente remorso nenhum, vontade nenhuma. Mas outros passam em certo lugar, dá até água na boca. Sabia disso? Cristo não se desenvolveu dentro de você. Em qualquer momento, aquele que te ganhou para Jesus pode sentir essa dor. Se eu já sentiu, pastor, essa dor? Muitas vezes. Mas também já tive muitos frutos. Mas eu senti muitas vezes essa dor que o Paulo está falando aqui que ele sentia. Que quando ele escreveu isso aos Galáticos, ele falou que, meus filhos queridos, sinto que eu estivesse passando outra vez pelas dores de parto. Quer dizer, nascendo o quê? Um filho. E aí ele fala assim, e elas continuarão até que Cristo seja o quê? Plenamente desenvolvido em quem? Em vocês. Quando a criança ela é pequena, você dá comida na boquinha, dá ou não dá? Limpa lá a bundinha, não é assim? Sim ou não? Tem cuidado de perguntar, escovou o dente, vai crescendo, né? Passou o fio dental, escovou o dente, hein, filho? O filho vai dizer sim, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco ele começa a comer com as suas próprias mãos.
Mas se você não ensina ele no caminho que deve andar, não tem como Deus, Jesus, se desenvolver na vida dele. Infelizmente não tem, porque a responsabilidade são dos pais. Porque a Bíblia deixa bem claro: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E pastor, o que é isso? E a Bíblia diz mais: quando ele estiver mais velho, não se desviar desse caminho. Porque Cristo desenvolveu em você uma coisa tremenda. Diga amém. Raquel não tinha uma experiência real. Com quem? Com os céus abertos. Raquel, ela não tinha uma experiência real? Não. Porque quando ela teve um filho chamado José, ela logo pediu: quero outro, preciso de outro. Mas Jacó lhe deu uma palavra relativamente dura. Foi ou não foi? Eu sou Deus? Estou no lugar de Deus? Fazendo ela entender que Deus tinha a chave dos céus para abrir e a chave dos céus para fechar. Deus ele abre, Deus ele também fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então isso quer dizer para nós quem? Que Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele leva a mim e para você se aproximar mais do Senhor, mais de Deus, viver uma vida com quem? Com Cristo de verdade. Por quê? Porque quando nós desenvolvemos Jesus Cristo na nossa vida, as coisas velhas não existem mais. As coisas velhas não existem mais. E aí, meu irmão, chega assim, ó, em Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o que, irmãos? O coração. Esse texto, meu irmão, ele tem um versículo muito famoso, mencionado em todas as igrejas, muitas das vezes por pastores, irmão da igreja, que é o Tiago 4,7. Alguém sabe o que está escrito em Tiago 4,7? Não olhe para a Bíblia, olhe para o pastor. O que está escrito lá? Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele faz o quê? Fugirá de vós. É o versículo anterior que a gente cita muito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de quem? De vós. A gente precisa fazer o quê? Colocar isso em prática. Mas antes de colocar, meu irmão, isso em prática, de resistir, o que, pastor? O diabo? Nessa parte, alguns até colocam em prática. Sim ou não? Sim. Mas tem algo a mais que você precisa resistir, que não tem saída. O que, pastor? Chegai-vos a Deus. Aí eu lembro você, voltando, recapitulando. Quando Raquel ela se chegou a Deus, a madre se abriu? Sim ou não? Sim ou não? Aí ele diz: e ele se chegará a vós. Você se chega a Deus e ele se chega até você. E aí ele diz assim, ó: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o quê? O coração. Tem gente que ela acorda de manhã de um humor, quando chega à tarde ela está com outro humor. Às vezes você vai perguntar para ela: o que foi? O que eu fiz? Ela de manhã estava feliz, de tarde ela estava com a cara de chupar limão. Aí você pergunta: que bicho que te mordeu? Tem o que, pastor? O duplo ânimo. De manhã é feliz, ou de manhã está triste, de noite está feliz. Eita, pastor. Mas sabe por quê, meu irmão? A pessoa fica assim porque o coração está o quê? Sujo. Sujo. Vem aqui, Davi. Olha esse exemplo que eu vou dar para você. Vocês conhecem o irmão Davi? Sim ou não? Uma pessoa que anda, meu irmão, com o coração limpo, ela anda livremente. Vai lá ter Paulo.
Volta. Viu? Ele anda com um peso todo o tempo. Dá 7 voltas na igreja. A dificuldade é grande. Pastor, nessa caixa tem o quê? Mágoa, tristeza, rancor, ódio. E a pessoa, ela se torna ter dupla o quê? Personalidade. Tem dia que ela acorda como? Feliz. Tem dia que ele acorda triste. De manhã acorda triste, de dia acorda feliz. E Raquel, meu irmão, Deus lembra dela. E ela busca a sinceridade. E uma sinceridade genuína. E aconteceu o quê? O quê, pastor? Que é um texto, meu irmão, que eu queria que você meditasse muito essa semana. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Coloca na NTLH. Aí eu te pergunto, é mais fácil com a caixa ou sem a caixa? Sem a caixa, né? É mais fácil você estar com o coração limpo, andando, do que com o coração pesado, cheio, sobrecarregado. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus ele disse: vinde a mim. Você que está sobrecarregada, você que está doente, triste, amargurada, e eu vos aliviarei. E aí, meu querido, é um texto que eu quero que você guarde e medite essa semana toda. Na Bíblia NTLH diz assim, ó: peça a Deus, o Senhor, que mande as chuvas da primavera. Chuvas da primavera. O que é primavera? São as primeiras chuvas do ano. Chuvas da primavera. E diz mais: pois Ele é quem manda as nuvens. Quem que manda as nuvens? Deus. E dentro das nuvens tem o quê? Chuvas. Chuva de quê? De bênçãos. E diz mais: e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Essa chuva vai produzir muitos filhos, muitos frutos através da sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. E os frutos aparecerão se nós pedirmos o quê? Chuva. As chuvas, ou seja, aquilo que prepara o caminho para a colheita. Porque, meu irmão, quando começa a chover, você vai ter uma grande colheita. Mas para chover, você tem que pedir para quem? Para Deus. Para Raquel ter um filho, ela pediu para quem? Por isso que o Jacó falou para ela assim: eu não sou Deus. Você tem que pedir para quem, irmãos? Para Deus. É para Deus que você tem que pedir. É para Deus que você tem que abrir o coração. É para Deus que você tem que falar. Por quê? Porque ela só colheu apenas um filho. Foi? O outro filho que ela colheu, ela morreu, que foi o Benjamim. Mas aqueles filhos, meu irmão, teve um propósito. O que José se tornou no meio de uma família? O quê? Governador da onde? Um homem poderoso. Abaixo de Faraó, quem estava ali na posição de mandar no Egito? José. Da onde que José saiu? De quem? Da madre de quem? De Raquel. Da madre de quem? De Raquel. Mas porque ela pediu. O propósito de Deus para todas aquela família. Então precisamos entender que não é apenas as bênçãos, mas sim um propósito para quem? Para o Senhor. Ali havia um propósito. Qual era o propósito? Ela gerou aquele filho, e aquele filho deu muita alegria. Porque você vê, meu irmão, a história de José, para mim é uma da história mais linda que tem na Bíblia.
um homem que resistiu, um homem que soube esperar, um homem que conquistou sem mágoa, tristeza, rancor, as maravilhas de quem? De Deus. Porque ele tinha tudo para o plano de Deus dar errado na vida dele. Essa é a primeira mensagem. Pastor, e a segunda? Vamos receber agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, por esse entendimento. Dos céus abertos, estamos preparando o nosso coração para o mês de março, que falaremos, ó Deus, das vitórias e maravilhas. Meu Pai, e eu creio que será um mês muito abençoado no nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui para receber, ó Deus, muito mais do Senhor. E agora, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, no nome de Jesus. Porque queremos ouvir mais o Senhor, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Após acontecer isso com Raquel, se passa 20 anos após Jacó encontrar Deus. E você sabe o que acontece depois de 20 anos que Jacó encontrou Deus? Ele sai da casa de Labão e ele vai para um lugar totalmente errado. Porque a história de Jacó após 20 anos não era para ele ir para Siquém. Era para ele ir para onde? Para onde ele fez uma aliança com Deus, que era Betel. E ele foi para Siquém. E no Gênesis 34, ele tem uma filha chamada Diná. Você sabe o que aconteceu com a Diná? Uma filha que ele teve com uma concubina? Ela é estrupada. Ela é assediada. Mas em qual lugar, pastor? Em Siquém. Um lugar que ele não deveria ter ido. Mas eu já falei aqui na igreja que Jacó, ele tinha um bisavô. O nome dele era Terá. Terá, ele morre numa terra que não era para ele ficar ali. Tem lugares, meu irmão, que você vai acontecer coisas com você, que você está sem a direção de Deus e permanece naquele local, como Elimeleque, que sai de Belém de Judá e vai para onde? E ele passa ali um tempo em Moabe, ele faz o quê? Ele morre. E morre ele, depois de 10 anos, morrem os filhos. Mas voltando novamente, falando do Terá, ele fica ali numa terra, meu irmão, chamado Harã. A terra que tinha o nome do seu filho. Ele é para ter ido para Canaã. E o que aconteceu com Terá? Ele morreu lá. E o Jacó era para ter ido para Betel. Ele fica lá em Siquém. Porque, meu irmão, a oração que Jacó fez, um acordo com Deus. O qual era o acordo? Porque o Senhor, ele amava a prosperidade, ama a prosperidade de quem? Dos seus servos. E aí você lembra? Ele pediu pão para comer, veste para vestir, segurança. E um homem buscou, meu irmão, diferenças. E foi assim: o seu rebanho se tornou forte, o de Labão era fraco, o salário, Labão mudou 10 vezes. E ele imaginava na sua cabeça que aquele ato de fé que ele fez, aonde ele fosse, ele ia crescer. Porque, meu irmão, você lembra o que diz? E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, camelos e jumentos. Mas aconteceu algo muito sério. Ele vai para Siquém, e acontece, meu irmão, que a filha dele é abusada. Os 2 irmãos de Diná, eles se revoltam em Gênesis 34, e eles matam todos os machos da cidade de Siquém. Todos os machos. Que coisa séria. O Jacó tentou até apaziguar a situação, mas eu te pergunto agora: eles estavam dando um bom testemunho? Sim ou não? Porque o pai dele teve uma experiência com Deus de céus o quê? Abertos. Mas aí você vai entender por que aconteceu tudo aquilo. No Gênesis capítulo 35, no versículo 1, diz o quê? Gênesis 35, 1.
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Deus lembra ele quando eles fizeram uma aliança, ele e Deus, Deus e Jacó. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí acontece o que? Versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas o quê? Vestes. Por que o Jacó pediu isso? Porque dentro da família dele tinha costumes estranhos, deuses estranhos. Muitas das vezes dentro da sua casa tem ainda. Pastor, tem aquela foto quando eu era novinho com um copo de cerveja. Meu irmão, aquilo ali você não poderia mais lembrar daquelas coisas. Por quê, pastor? São deuses estranhos. As coisas velhas ficam para onde? Para trás. As coisas velhas ficam para onde, irmão? Para trás. Mas dentro da família de um homem que viu os céus abertos, tinha deuses estranhos. Pastor, mas aí que tá, tem aquela foto minha lá em frente ao paredão Itamaraty, eu lá, ó. É só de lembrança das coisas velhas. As coisas velhas têm que ficar para onde? Para trás. Ei, pastor, mas sabe, né? Tem coisas, pastor, que começam assim, sim. São coisas pequenas, irmãos, que corrompem os bons costumes. São coisas, meu irmão, que você não dá importância, mas começa a fazer você, meu irmão, relembrar. Relembrar você o que, pastor? As coisas velhas. Lembrar você, meu irmão, aquele tempo antigo, e você começa a voltar ao tempo. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Ah, pastor, é porque eu ganhei da minha avó que já morreu um crucifixo. Meu irmão, se desfaz disso. Do meu avô, pastor, eu amava ele. Se desfaz, irmão. São coisas velhas que estão fazendo você ter deuses estranhos dentro da sua casa, e você não consegue se libertar, porque você carrega aquilo para todo lado que você vai. É um moleto de vocês. É um moleto, pastor, é um moleto que eu tenho, né? Ah, pastor, eu passando um perigo, eu faço isso. Irmão, quem está morto não vai te ajudar em nada. A Bíblia deixa bem claro que os mortos cuidam de quem? Dos mortos. Por isso os deuses estranhos estavam dentro da casa dele. Ele via, ele enxergava, mas ele não fazia nada. Por isso que aconteceu o que aconteceu lá em Siquém. Ele não poderia ir para Betel, para a cidade de luz, com a família desse jeito. Tem pai, meu irmão, tem mãe, agora eu vou chamar a atenção mesmo, que não traz o filho para a igreja, porque ele disse: pai, mãe, eu não gosto daquela igreja, pai, chama lá o demônio. Não chama demônio, expulsa os demônios. Pastor, mas meu filho não gosta, pastor. Aí eu te pergunto, quem manda na sua casa é você ou o filho? Quem manda é você ou o filho? Pastor, eu sempre ouvi da minha mãe: quem come do meu pirão, apanha de quem? O filho já está grande, trabalha, não paga uma internet, não paga a comida que come. Aí o filho tem que mandar em você, né? Quem conhece aquela cantora Cassiane? Quem conhece? Você sabia que a Cassiane, a mãe dela, obrigava ela a ir para a igreja? Ela dizia: eu não quero ir. Ela obrigava. E hoje se tornou aí uma cantora, meu querido, que você nunca viu o escândalo de Cassiane. Já ouviu? Uma mulher de quem? De Deus. Mas muitas das vezes você não, pastor, deixa lá meu filho dançar o TikTok. Meu irmão, um dia desse eu estava lá na parada, lá na sede, olhando lá para o outro lado, lá tinha um menino lá. Eu pensei que ele estava pinando pipa, né? Eu disse: o que é aquilo? Aí eu chamei o pastor: irmão, olha aqui, o que é aquilo? Não, aquilo ali é um menino TikToker. A mãe deixa. A mãe, meu irmão, pastor, eu trouxe meu filho. Aí ele vai ficar no celular.
Toma o celular dele, dê uma Bíblia para ele. Porque eu te pergunto, meu irmão, se você, meu querido, não ensina os pequenos agora, quando ele se tornar grande, ele vai querer fazer você chorar. Se você não faz chorar o pequeno agora, quando ele é grande, ele vai fazer você chorar. Porque as amizades estão aí. Ah, mas ele não tem. Meu querido, você não sabe com que ele anda na escola. Você não sabe com que ele anda na faculdade, na rua. As amizades. Tem pais, meu irmão, que não pega nem o celular do filho para ver que o filho bota a senha. E é tanto número, ou às vezes, meu irmão, é aquele tanto código. Você não sabe com quem que ele está falando. Pastor, eu tenho o meu filho. Meu querido, vou ser bem duro. Tem filhos que assistem pornografia que o pai nem sabe. Aonde, pastor? Não precisa de revista hoje não. Só ter o celular. Pastor, mas eu deixo, né? Os deuses estranhos está dentro da sua casa. Você não vê. Ou você vê e faz vista ao quê? Grossa. Porque os deuses estranhos estavam dentro da casa dele. Ele pede assim, ó: então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam. Quer dizer, todos. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Aí ele pede: purificai-vos e mudai as vossas o quê? Até as roupas estavam sujas, fedidas. Ele pediu para purificar até o quê? As roupas, porque estavam o quê, irmãos? Suja. Aí você lembra por que aconteceu tudo aquilo em Siquém? Você já viu uma palavra dizer assim, ó? Alguns pastores falaram aqui nessa igreja, eu já até falei, que não existe maldição sem causa. Você sabe por quê? Porque nós deixamos os filhos do jeito que eles querem viver. Daqui a pouco ele chega 9, amanhã ele chega 10, depois chega meia-noite, daqui um dia ele chega no outro dia. Você perdeu a rédea, como dizia minha mãe. O domínio sobre quem? Sobre o filho. E no versículo 3 diz: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Quem estava andando no caminho? Quem estava andando no caminho? Somente Jacó. E ele falou que, olha, ele estava em Siquém e estava acomodado, mas não era o lugar que ele fez o voto. O voto foi aonde? Em Betel. Ali não se via, porque o propósito que ele teve com Deus face a face foi aonde, irmãos? Em Betel. Foi em Betel. E aí você tem que ter cuidado, muito cuidado. Você sabe por quê? Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a quem? A Siquém. Nós vamos para Betel, mas a gente está em Siquém ainda. Nós vamos tirar tudo e deixar aqui. Tinha deuses estranhos até na orelha. Cadê as irmãs que usam o brinco? Cadê as irmãs? No dia que você sai sem brinco, você sai o quê? Procurando, né? Eu tenho 3 mulheres lá em casa. Eu tenho uma lá que ela é, quando ela esquece de botar o brinco, ela, ixi, esqueci o brinco. E o brinco é uma coisa que chama o quê? Atenção. E era algo que eles carregavam deuses estranhos até na onde? Na orelha. E Jacó falou: olha, nós vamos deixar tudo aqui, nós não vamos levar nada para Betel. Vamos subir para Betel, vamos fazer um altar para Deus, nós não vamos levar nada. Porque quando ele olha para sua própria casa e vê os deuses estranhos, veste suja, misericórdia, né, irmão? Isso é impactante. Às vezes nós se esforçamos tanto
Tanto, 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 tanto. E porque quando começa, meu irmão, acontecer uma coisa errada, o Jacó lhe pergunta, quando aconteceu aquilo com Diná, qual foi a pergunta que ele fez para Deus, pastor? Por que Deus? Quando está tudo bem, você não faz essa pergunta. Imagina só, você chegando aqui com um carro elétrico de 200 mil, dizendo, pastor, eu vim trazer aqui o meu carro para ser consagrado. Tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. Amém, glória a Deus. Nós consagramos, abençoamos. Você pergunta por que Deus? Por que Deus? Pergunta ou não pergunta? Não. Mas acontece com você alguma coisa no seu físico? A primeira pergunta que você faz, qual é? Por que, Senhor? O Jacó, ele descobre, irmão, por que aquilo aconteceu com Diná? O que havia dentro da sua casa? Deuses estranhos. Ah, pastor, tristeza, mágoa. Quantas vezes você já viu falar aqui de mágoa nessa igreja? Nesses anos que eu estou aqui? Uma vez? 2? 3? Teve vezes que eu fui até chato. Eu falei uma semana toda que você precisa perdoar, porque a mágoa, Davi, mais 7 voltas. Agora com 10 escadeiras, que a caixa tu vai quebrar. Ajeita aí. Ajuda, Paulo. Davi que derrubou o gigante? Foi, né? Aí tem quantas? Bora? Acho que tu queria me enganar, né? Bota no ombro. Imagina aqui 10 cadeiras. Mágoa, tristeza, ódio, revolta, passado. Que mais? Que mais? Angústia. Que mais? Ira. Que mais? Que mais? Rancor. 10. Tudo isso num coração. Bora? No ombro, quero no ombro. Então no peito. Você está andando assim, irmão, ó. Aí eu te pergunto, a sua casa vai ficar como? Me diz. Ah, mas o céu está aberto para mim, pastor. Você quer ir para a tua família ir para o inferno? A tua casa sofrendo? Porque eu te pergunto, o teu filho sofrendo, você não vai sofrer? Vai ou não vai? Sim ou não? Tem mãe que diz, pastor, eu queria estar no lugar dele, sentir a dor dele. Tem pai que fala isso, sim. Desse modo, desse jeito. Vendo teu filho todos os dias trancado no quarto, fechadinho, não quero falar com ninguém, com depressão, ansiedade, com mágoa, com tristeza, com ódio do pai, da mãe. Eu te pergunto, irmão, para você ver livre de tudo isso aqui que é um peso no teu coração, ó, você precisa fazer o quê? Perdoar. A Bíblia diz que é perdoando que nós somos o quê? Perdoado. Mas o orgulho não deixa. Andar livre é bom. Dá 7 voltas livre. Volta. Me arrependi. Volta. Acho que é melhor com a cadeira. Coisa séria, irmão. Ninguém pode oferecer a menor resistência, pois quando o manto da salvação está sobre a nossa casa, e como servo de Deus, nós devemos estar interessados em cumprir esse papel como aliança com o Senhor. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. E aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 5: e partiram, e o terror de Deus
Ele não consegue nem carregar sozinho, irmão. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não o seguiram após os filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à luz, que estava na terra da onde? De Canaã. Esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. 7. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de quem? Do seu irmão. Vamos chegar, meu irmão, a nossa família também junto. Amém? No nome de quem? De Jesus. Por quê, pastor? A fidelidade faz com que mais de Deus seja liberado sobre nós. Não apanhe, meu irmão, as obras. Não deixe, meu irmão, atrapalhar as obras dos céus abertos sobre a sua vida. Nós vamos pedir nesse mês chuva. Mês de março. Chuva de maravilhas e chuva de quê? De vitórias. Diga glória a Deus. Mas para isso nós devemos não só sozinho estar. A gente tem que estar com a nossa família, sendo regado. Regado através de quem? Da palavra. O Jacó, meu irmão, nos ensinou esse mês inteiro muita coisa. Muita coisa. E hoje ele nos trouxe 2 lições. Nunca esteja no lugar errado. Às vezes no lugar que você está errado, pode acontecer uma morte física ou espiritual. Uma grande dor você pode sentir. Porque o rancor, meu irmão, estava grande no coração dos filhos. Imagine do pai. Pastor, o negócio é difícil, hein? Não faça igual Raquel, reivindicando o direito com quem? Com o homem. Você quer os céus abertos? Quem tem a chave não é o pastor, é Deus. Não é o obreiro, é Deus. Não é o teu marido, é Deus. Não é a tua esposa, não é a tua mãe, não é o teu pai, é Deus. Ele abre, Ele fecha. Ele fecha, Ele abre. O que você precisa fazer é buscar o Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte.